Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos agora pedir para nossa irmã Rafaela fazer a leitura da nossa página de abertura. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje é referente ao livro Segue-me, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A língua. A língua também é um fogo. Foi dito em Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela é posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la em sua função grandiosa, para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua da humildade e amor. A guerra nasce da linguagem e dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Muita paz a todos, meus irmãos. Agradecemos assim a nossa irmã Rafaela pela leitura da página. E agora, meus irmãos, que possamos estar serenando os nossos corações, unindo os nossos pensamentos para orar a Deus. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre divino e amado, te agradecemos, Senhor. Primeiramente, te agradecemos por mais esse dia, pelo teu amparo, pelo teu carinho por todos nós. Te pedimos, bom e amado Mestre, Jesus, Mestre de todas as horas e de todos os momentos, que possa, Senhor, estar envolvendo a cada trabalhador da casa de Isaac Lima, a cada espírito amigo, trabalhador da seara do bem que nesse momento se une a nós para que o vosso trabalho de amor se processe, Senhor. Pedindo, bom e amado Mestre Jesus, que possam todos os irmãos que estão passando por dificuldades, que estão em tratamento, possam estar recebendo a visita amiga dos benfeitores amigos, para que possam se fortalecer, para que possam, Senhor, receber essa energia amorosa para superar as dificuldades por que passam, Senhor. Auxilia, bom e amado Mestre. Auxilia a todos nós, a nós que vamos ficar em vibrações, aos médiuns, todos os trabalhadores da casa, para que possamos, com os nossos pensamentos elevados, colaborar de forma produtiva para que a nossa reunião possa alcançar os objetivos desejados por todos nós. Que a melhora de nós mesmos
e de todos os irmãos que estão à nossa volta, nossos familiares, parentes e amigos, principalmente os que passam pelas provas da enfermidade. Te agradecemos, bom e amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade e assim damos por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância da noite de hoje. Bom, meus irmãos, hoje nós temos como tema Conversação Espírita. A referência será o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, do item 8. E quem vai nos trazer a palavra amiga é a nossa irmã Márcia Matos. Com a palavra, a nossa irmã. Boa noite, queridos amigos. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos orientar e nos fortalecer. Que Isaac Lima, o mentor da casa, possa dar-nos a sua contribuição, nos fortalecendo para podermos trazer nessa noite a palavra que conforta, que faz a gente refletir e que nos fortalece. Hoje nós vamos falar um trecho sobre o capítulo 8, versículo e o item 8, né? E a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a gente para raciocinar que Jesus, ele nos traz sempre, né? Aproveita de todos os momentos em que ele vivenciou para nos deixar assim, uma lição muito grande, né? De coisas tão corriqueiras, mas que de uma importância assim, primordial. Então, nesse trecho, estavam os escribas e os fariseus. Os fariseus tinham o hábito de ir à casa das pessoas para poder verificar se eles seguiam as regras que eram da lei judaica. E uma das regras era ler o Alcorão, né? E lavar as mãos, assentar à mesa. Então tinha todas esses ritos. E eles iam para ver. Quem não fizesse isso, então era chamado a atenção e tinha lá as suas consequências. Mas aí Jesus vai almoçar na casa da pessoa, agora eu não lembro quem é, e aí eles começam, aí os discípulos entram e vão sentar à mesa. E é outra coisa, quando era chamado para fazer a refeição, não era só fazer a refeição no sentido de você se alimentar. Quando eles se sentavam à mesa, era uma comunhão, porque estavam sentados à mesa pessoas amigas, pessoas que se respeitavam e que tinham o mesmo pensamento e mesmas ideias, né? Comungavam da mesma fé, né? Então, e aí eles aproveitavam aquele momento, era de uma confraternização. Então, até que tinha o ritual de partir o pão, tudo tem essa simbologia do povo judeu. Então, ele diz assim: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhe respondeu: por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai pai e mãe. E este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faça a Deus aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista a seu pai ou sua mãe. E assim tornaste inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição.
hipócritas. Isaías já profetizou sobre vós. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Aí ele diz: ouve e entendei, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem que os torna sujos. E aí a gente volta para por que Jesus fala. Eles estavam mais preocupados com a lei do homem do que com a lei de Deus. Hipócritas, porque honrar pai e mãe é uma lei de Deus. E como eles davam dízimo para a igreja, eles achavam que, dando dízimo, eles se isentavam de honrar o pai e a mãe, de amparar o pai e a mãe na velhice. Então, tudo tinha uma segunda intenção. E aí Jesus ele fala, o que mais é o que entra pela boca do homem é que sujo, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, né? Então, isso é que macula, isso é que suja. Muitas das vezes a gente vai falando as coisas sem pensar. A gente ofende, a gente magoa, a gente condena, a gente julga. E aí a gente vai falando todas essas coisas como eles mesmos faziam. A diferença é que hoje nós fazemos as mesmas coisas. Os cristãos hoje, eles vão, a gente se vestiu de uma túnica atrás das religiões e temos a palavra que não acrescenta, que não ecoa e não instrui. A minha palavra só é de condenação. Então, eu tenho que parar e pensar o que eu estou fazendo com a religião, o que eu estou fazendo com a crença que eu tenho. As pessoas, né, nós, por exemplo, que estamos aqui à frente da tribuna, falando, né, para as pessoas como os padres, os pastores, e nós, os expositores, trazemos uma palavra. O que está por trás desta palavra? O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que nos está sendo dada? Nós estamos trazendo conhecimento, nós estamos trazendo libertação para as pessoas, no sentido de se libertar mesmo, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertarás. Então, é isso que Jesus estava preocupado, naquilo que a gente fala. Porque senão a gente vai ser cego guiando cegos. Jesus ele tinha uma amplidão de poder conhecer e ver o que vai dentro do nosso íntimo. Ele tem essa capacidade, nós não temos. Mas o que eu falo aqui, o que eu posso trazer, eu posso denigrir a imagem das religiões, eu posso denigrir a própria doutrina espírita e trazer uma ideia errônea da doutrina espírita. Então, cabe a mim buscar trazer sempre a utilização do verbo de uma forma positiva que traz o otimismo, criando sempre uma psicosfera renovadora. Né? Então, é necessário que a gente possa trazer sempre palavras de encorajamento. E aí, senão nós vamos ser o quê? Sepulcros caiados, hipócritas. E quantos de nós, às vezes, falamos, mas a gente ainda não pratica. Lógico, evidente que a gente está em construção, a gente está buscando o aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas nós temos o dever de buscarmos o aperfeiçoamento daquilo que eu, há algum tempo, ainda me comprazia em fazer, maledicência, julgar, ofender, denegrir a imagem do outro, não trazer mais. Incitar discórdia, eu não trazer mais. Então, quando isso surgir, eu tenho que policiar a minha palavra, tenho que policiar o meu pensamento. Porque não é só falar, é o pensar. Porque se eu penso, eu vou verbalizar, porque está no meu íntimo.
Então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque senão nós estamos agindo como os escribas e os fariseus daquela época. E quantos de nós ainda nos revestimos, né? A gente, de ritos que tinha, saiu da igreja, a igreja tinha lá a missa, a hóstia, e a gente trocou a missa pela palestra e paz. E aí eu vou à missa uma vez na semana, eu vou ao centro, assisto a palestra uma vez por semana e eu estou bem. Eu fiz a minha obrigação com Deus. Mas qual é o objetivo da religião? O objetivo da religião é nos conduzir até Deus. Mas de que forma? De que forma que eu possa melhorar, que eu possa... a religião o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Mas só alcançaremos esse objetivo se tivermos pureza no nosso coração. É lógico, evidente, que nós estamos em processo, nós estamos no caminho, a gente não vai ainda conseguir essa pureza, mas eu estou com você, com o meu esforço, o que eu já consegui me domar no meu íntimo que eu não conseguia até ontem. E que hoje, através das palestras, através dos estudos, através de muito aprimoramento, de muito esforço íntimo, eu possa conseguir me policiar, combater dentro de mim o mal que existe em mim, né? Destruir a maldade, a ignorância, né? A insensatez que ainda dormita no meu ser. Então, eu tenho que buscar isso. E Jesus, ele tem uma visão tão ampla e ele confia tanto na gente que ele percebe aquilo que ele pode trazer, né? E ele traz sempre, fala sempre para a gente, estruturando nas nossas mentes, nos nossos corações, a ideia de vida eterna. Porque o que ele dá? Quando ele fala da vida eterna, meu reino não é deste mundo, em que ele fala que nós temos uma vida eterna, ele diz para a gente que, calma, você vai conseguir, você pode melhorar, você vai melhorar, né? Você tem que se esforçar. É lógico que nós temos que nos esforçarmos. Como que eu estou me esforçando? Eu estou simplesmente delegando esse meu esforço a outrem, ou eu estou buscando domar o leão ainda que habita dentro do meu ser. Eu tenho que domar um leão por dia, matar um leão por dia dentro de mim, para que eu possa, a cada instante, me reconstruir, fazer com que eu possa adquirir um novo homem, uma nova pessoa. E aí, cabe a mim, o meu esforço íntimo é que vai valer a pena. Então, quando ele nos diz que nós temos essa vida eterna, né, e que a gente pode, através, né, hoje a gente está aqui, passando por esses momentos, de buscarmos tanto otimismo, buscarmos ter uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, né, sempre ser aquela pessoa que seja ponte e nunca ser aquela pessoa que bota o pé na frente do outro para que o outro caia. Então, isso é muito importante. Então, a minha palavra, de eu trazer sempre uma palavra amiga, de esperança. E Jesus fazia isso, quando ele dizia para a gente, o reino não é desse mundo. Nós temos que buscar esse reino, primeiramente dentro de nós. Porque o reino de Deus habita primeiramente em mim. Então, como que eu posso fazer isso? Me aprimorando. Espiritualmente, moralmente, principalmente. Porque se eu adquiro esse aprimoramento moral, com certeza eu estarei bem quando eu estiver no reino dos espíritos, na pátria espiritual, que é lá a verdadeira vida e é onde o ser integral que eu sou vai fazer presente. E Jesus, ele conhecendo tanto o nosso íntimo e confiando tanto na gente, o que ele diz? Ele ensina, né, na natureza ali, viva, reunido a todo instante, a todo momento. Ele pega, vê Maria de Madalena sofrendo
processos obsessivos tão grandes. E quanto de nós não sofremos processo obsessivo, porque no momento a gente perdeu as estribelas e falou aquilo que não devia, colocamos a nossa maneira de pensar de forma equivocada e a gente acaba com a pessoa ou gera uma confusão, uma briga, né? E guerras são construídas através de palavras, né? De não usar a palavra certa no momento certo. E Jesus, vendo isso, como que Maria Magdala sofria tanto e quanto de nós sofremos problemas de obsessões por conta disso, o ela diz? Ele fala assim, Maria de Magdala, atenazada por obsessores cruéis, libertou-se do atordimento a que fora tirada sob o magnetismo salutar do seu verbo, desobsidiando-se. Quer dizer, Jesus ele foi tão amoroso com ela, ele dá a ela, né, no livro Boa Nova, quem quiser vai lá, lê lá a passagem que fala de Maria Madalena, porque eu amo essa passagem, em que ele fala do amor que habita dentro dela e que ela poderia distribuir para as pessoas, que ela botasse aquele amor em ação. E ele fala isso para a gente colocar o nosso amor em ação. Né? Quando ele diz, conhece-te a ti mesma para que você possa se amar, para que você possa se conhecer. E aí ele fala isso para Maria e Maria se liberta. E quando a gente tem posse das nossas emoções, quando a gente tem posse daquilo que eu posso falar e não, eu tenho domínio sobre mim mesma. E quando eu tenho esse domínio, eu estou me libertando de irmãos equivocados como eu. Né? Quando ele vê Simão Pedro periodicamente influenciado por mentes perniciosas da erraticidade inferior, encontrou na sua palavra, na palavra de Jesus, a terapia da libertação, a ponto de poder oferecer-se integralmente ao ministério da doutrina que dele fez grande parte do Evangelho. Quantos de nós não somos como Pedro, que a gente é tão equivocado e a gente acredita naquilo, e a gente equivocadamente, o que a gente faz? A gente pensa assim, eu estou certo, do meu ponto de vista. Assim como Judas. O que Jesus viu em Judas? Viu o amor que Judas tinha por ele. E viu que Judas ele estava equivocado, porque ele não tinha entendido qual era o propósito de Jesus, qual era o objetivo de Jesus. Judas entendeu de forma errada, mas ele amava Jesus. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa. E quanto de nós não estamos pensando que estamos fazendo a coisa certa e estamos equivocados fazendo a coisa errada e levando pessoas junto de nós a cometermos os nossos erros. É o cego guiando o cego. Então, e Jesus libertou Lucas, como libertou Pedro, através da palavra edificante. Aí Pedro torna-se o quê? A pedra do Evangelho de Jesus. E Lucas, depois, Judas, na pessoa de Joana de Dark, vem comprovar, demonstrar o seu amor ali imenso que ele tinha por Jesus. O gadareno, visivelmente possesso, saiu das sombras da alienação e volveu à claridade da razão ante a sua voz. Lázaro retornou do profundo transe da catalepsia, atendendo-lhe ao chamado enérgico. Perturbador, desencarnado, quanto mais nação infeliz, silenciou em plena sinagoga, onde desejava gerar tumulto, repreendido pela sua palavra severa. E falando no monte, Jesus compôs o soberano código do amor, que é o nosso Sermão da Montanha. Então, Jesus ele tem essa capacidade de ver em nós a nossa potencialidade e sempre nos está encorajando. Quantos de nós estamos à frente de um trabalho ou dentro de serviços voluntariados em que nós temos que ter sempre uma palavra de bom ânimo, de carinho, de edificante, de consolo e de conforto. Nesse momento que a gente está passando de tantas dificuldades, se a gente tiver falas pessimistas, falas que possam sempre levar mais tristeza ao outro, é melhor a gente se calar. Porque ao invés de a gente estar
ajudando a construir uma paisagem mental, aquele irmão que naquele momento está precisando de otimismo, de carinho, de conforto, de consolo, a gente simplesmente está contribuindo para que ele possa cada vez mais ficar triste, pessimista, achando que o mundo está no fim e está se acabando. E não é isso. O que a gente vê? O que a gente estuda, que a gente vê? O mundo de transformação. Hoje, né, a gente percebe quantas pessoas estão desencarnando nesse momento. E o que a gente vê? Vê hoje, a pessoa morreu e se desespera. E hoje já a gente percebe na fala das pessoas um outro modo de ver. Que a vida continua. E que se a vida continua, tem esperança. E que se há um mundo espiritual que nos aguarda, esses companheiros que estão indo na nossa frente, eles irão nos aguardar também. Vai depender muito do estágio de cada um, mas todos nós nos reuniremos nesse mundo espiritual, como nos reunimos aqui. Né? Então, como muda, né? Como as religiões têm esse mérito de trazer palavras que edificam, que consolam e que confortam. Né? Aquela mãe que perde o filho e que ela pode buscar através do outro, ajudar o outro. E a gente tem que estar sempre dando um conforto a essas mães, como o Chico fazia. Né? Ao invés poxa, mas o seu filho mereceu a morte. Poxa, ninguém sabe o que mereceu. Nós não sabemos de nada. Né? Não vamos entrar em equívocos, em julgamentos. Entrega na vontade de Deus. E a gente tem que confiar que Ele sabe tudo. E aí, Jesus sempre utiliza da palavra a fim de nos inspirarmos em mais felizes. No momento em que nós estamos tristes, que a gente possa fazer uma prece, mesmo com tristeza, que depois, naquele momento ali, parece que o nosso quadro mental vai trazendo paisagens que vai desanuviando aquela tristeza, aquela amargura e vai se modificando. Nós temos que buscarmos sempre, cada vez mais, forças para poder dominar a nossa língua, para dominar a nossa palavra, para dominar os nossos ímpetos, né? E assim a gente vai conseguindo cada vez mais transformar a palavra que condena, que humilha, em palavras de incentivo e de esperança. Então vamos, porque a gente sabe que palavras geram clichês mentais e incendiará em ondas pensamentos, produzindo resultados conforme a intensidade emocional com que vista a expressão verbal, favorecendo ou infelicitando aquele a quem diriges ou a ti mesmo te responsabilizando. Somos responsáveis pelos clichês mentais que nós estamos colocando na mente do outro. Isso que a Joana de Anjos vem nos trazer. Né? Ela fala sobre isso. E aí ela chama a nossa atenção que nós somos responsáveis por isso. Então, vamos modificar a nossa maneira, a nossa palavra, a nossa fala. Vamos fazer com que a nossa língua seja um objeto, vou dizer assim, de uma ferramenta do bem. Faça da palavra um veículo de esperança, de paz, de saúde e do bem. Há demasiado verbo aplicado com o ácido da crítica, com azedume da inveja e do pessimismo, com a labareda do ódio produzindo mal. Seja a tua palavra de vida e vida em abundância. Isso nos diz Joana de Ângelo. E realmente nós temos que fazer com que a nossa palavra, a nossa fala, seja sempre aquela que incentiva, que encoraja, que traz alegria, que traz esperança, que traz conforto e consolo. Então,
Então, a partir de hoje, meus queridos companheiros, vamos buscando cada vez mais aprimorarmos e nos policiarmos naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. Que sejamos sempre ferramentas para o bem, para trazer palavras que edificam, que consolam. Já nos diz Jesus. Que possamos colaborar para que possamos ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos passando, no momento em que o nosso planeta está sendo sacudido, mas que a gente possa ver a flor, a luz, a esperança e o amor reinando. Muita paz a todos, que Jesus nos oriente sempre e nos fortaleça. Que assim seja. Agradecemos, meus irmãos, pelas palavras de esclarecimento, pelos ensinamentos que a nossa irmã nos trouxe. E vamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que todos os trabalhadores, os tarefeiros da casa de Isaac Lima, os médios, possamos nós elevar os nossos pensamentos para que possamos estar vibrando com muito carinho, atendendo a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é o passe à distância. Que possamos nós estarmos concentrados, enviando essas vibrações de amor e carinho para que possam ser utilizadas pelos tarefeiros do bem e que possa auxiliar a todos os irmãos em tratamento espiritual da noite de hoje, Senhor. Bom e amado Mestre Jesus, que possa nos ajudar para que possamos, Senhor, servir com acerto na seara do bem, para que os trabalhos da noite de hoje, Senhor, possam atingir a todos os necessitados, fazendo com que todos os irmãos estejam melhores do que estavam antes, Senhor. Muito te agradecemos por tudo, bom e amado Mestre Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, lembrando a todos que vamos nos manter em vibrações até o término da nossa música, para que os trabalhos possam ter o objetivo e possam ter a duração necessária para serem todos executados. Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações.
Música